o Conexão Úrsula Vidal está chegando, invadindo as ondas do seu rádio aqui na Rádio Clube e também no nosso canal do Conexão Úrsula Vidal no YouTube, que você tem um sábado cheio de luz, um final de semana maravilhoso, o programa está super bonito, hoje a gente vai falar só com mulheres, muitos assuntos importantes na pauta. A gente começa conversando com a Cristina Serra, grande jornalista, durante muito tempo trabalhou na TV Globo, hoje colunista da Folha de São Paulo, também escritora, vai falar sobre essa importância de discutir a Amazônia como um novo modelo de governança para garantir a sustentabilidade do planeta. A gente vai ter o Fórum Mundial de Bioeconomia, estamos com a COP aí batendo na porta, a Tina, que tem sido uma voz muito, muito firme nessa chamada de atenção para o caminho ruim que o país tem tomado com essa presidência da República, com zero compromisso com a sustentabilidade, com a conservação ambiental e com um novo modelo de desenvolvimento de uma economia verde que floresta boa, floresta em pé, inclusive dá muito mais recurso para quem vive nela e dela. Vamos falar também com a doutora Luciana Monteiro, que é ginecologista e obstetra, que faz parte de um programa muito bonito desenvolvido pela ONU, que atende cerca de 80 mil mulheres em idade reprodutiva no Marajó, falando sobre a gravidez na adolescência, que precisa de uma atenção multidisciplinar, seja das empresas, seja da sociedade, seja dos governos, porque a gravidez na adolescência tem impactos muito graves, inclusive no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais solidária. Vamos falar da Jana Borg. A Jana vai trazer para a gente no quadro Ela Pode um empreendedorismo para crianças, desenvolvido por crianças, mas não ligado aos negócios, ligados a esse impacto, esse empreendedorismo ligado a um impacto social que essas crianças que são comunicadoras natas podem ter a partir de campanhas desenvolvidas bem bacanas, ligadas à sustentabilidade, ligadas ao fortalecimento da criança como sujeito. E a gente encerra com Lia Sofia, que alegria ter a Lia. Conseguimos fazer uma conjunção astral de agendas e a Lia vai cantar muito para a gente, falar de projetos incríveis, inclusive voltados para esse empoderamento da comunidade LGBTQI, cantando músicas fortes, falando dessa trajetória de sucesso e de tanta produtividade que a Lia tem tido, inclusive durante a pandemia, que vai passar um tempo conosco aqui em Belém. Não sai daí, Conexão Úrsula Vidal tá bonito pra caramba, programa feito por mulheres, mas para todo o nosso público, para você que é homem, que é mulher, que é estudante, que é jovem, que é criança, que está ouvindo a gente nesse sabadão, tá bom? Não sai daí, já estamos no ar. Gente, ela é do Pará e eu fico toda prosa. Eu fico mais prosa ainda de dizer que ela é minha amiga, que eu adoro ela. Prazerzão de receber aqui no Conexão Úrsula Vidal, Cristina Serra, essa grande jornalista brasileira, que agora é escritora, quer dizer, não agora, já há algum tempo, porque tem se dedicado a fazer grandes reportagens que geram livros. Portanto, mergulho profundo em mazelas, em problemas, em desafios, mas também em algumas soluções. Falando um pouco de preservação, de conservação, mas também falando de tragédia, né, Tina? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro para um outro capítulo. Tina está bronzeada, maravilhosa, acabou de voltar de Algodoal, tá, meu bem? Tá? Depois de 40 anos sem Algodoal, Tina. Sim, Úrsula. Bom, em primeiro lugar, prazer imenso de estar aqui com você, né? Somos amigas, assim, de muito tempo, jornalistas, né? Então, a gente tem muito em comum, é sempre muito gostoso quando a gente se encontra. E, sim, eu estava em Algodoal e não ia há 40 anos. Foi um reencontro, não só com Algodoal, mas comigo, né? Com aquela menina que foi lá com 18 anos e se encantou com aquele lugar. E o melhor de tudo é ver que Algodoal continua preservado, aquela vila, né, com aquele jeitinho mesmo de interior, e aquela praia fantástica, a Praia da Princesa, que, tirando as barracas, né, que a gente hoje pode, que é legal, que a gente pode comer, né, sem precisar movimenta, sair, né, tem movimento, renda para as pessoas, né, a praia continua exatamente a mesma que estava na minha lembrança, né? Porque às vezes a gente volta muito tempo depois em algum lugar que conheceu, né? Em outros tempos, e se decepciona, mas Algodoal não, pelo contrário, eu fiquei mais encantada ainda com Algodoal, eu fui com colegas de faculdade. Que legal, Tina! Fomos 4 colegas, então, amigas, né?
Então foi uma curtição incrível, um reencontro comigo, com o Algodoal, com o meu Pará, né, com o nosso Pará, né, essa coisa linda, né, a natureza que a gente tem, as pessoas que nos recebem tão bem, a gente foi tão bem recebida lá, sabe? Uma coisa, aquele aconchego que eu acho que só o Pará real, tem. Né? De verdade, na veia. Tina, tu falas muito sobre, assim, é um lugar preservado de uma memória que eu tinha, que fica ali congelada, e como é que é 40 anos depois. Eu vou aproveitar e fazer aqueles paralelos que nós jornalistas temos o hábito de fazer, né? Em texto e na condução narrativa, que é o seguinte: como preservar uma Amazônia que é importante que se mantenha como os nossos antepassados, a nossa ancestralidade entende que é uma Amazônia importante, não só para a mediação do clima do planeta, mas para a garantia de modos de vida de muitas comunidades, mas garantindo também desenvolvimento, trabalho e renda. Ou seja, Algodoal está ali, a população foi muito inteligente, muito combativa e muito articulada em não deixar, por exemplo, que entrassem carros em Algodoal. Isso foi determinante. Perfeitamente. Para garantir que Algodoal tivesse esse aspecto bucólico, mantivesse com serviços, com qualidade. Com certeza absoluta. O fato de não ter carro, moto ali dentro é absolutamente determinante para manter aquele jeito mesmo de vila. A gente anda nas ruas de areia, de mato, porque esse é o encanto de Algodoal. Se você abre geral e sem nenhum tipo de controle, vai perder o encanto. É matar a galinha dos ovos de ouro. As pessoas que vão para lá vão porque gostam disso. Esse exemplo de Algodoal que você está dando, exatamente, o dilema é o mesmo. Da né? Amazônia. É o dilema da Amazônia, quer dizer, abre, não tem regulamentação, é o tal desenvolvimento. Eu acho que a coisa que a gente tem que discutir, Úrsula, é o seguinte: nós queremos desenvolvimento, nós queremos renda para as pessoas, né? Agora, não pode ser um desenvolvimento predatório. Tem que ter uma virada de chave, né? E eu acho que o mundo, as discussões, vai ter agora a COP em Glasgow, na Escócia. Vamos ter agora o Fórum Mundial de Bioeconomia. Exato. Nessa semana, né? E se você conversa com cientistas, quem estuda, né, tem propostas viáveis para isso, para você conciliar desenvolvimento com preservação, conservação, um desenvolvimento, como o nome diz, sustentável. É um falso dilema, dilema dizer ou a gente preserva ou a gente desenvolve. Essa discussão ficou para trás. Dá para fazer as duas coisas, existem soluções, tem países que já estão caminhando nesse sentido, tem experiências bem-sucedidas com as quais a gente pode aprender. Isso, no caso da Amazônia, é absolutamente chave. E tem uma questão que a gente simplesmente não pode mais ignorar nem fechar os olhos: a preservação da floresta. A floresta em pé é necessária para a regulação climática do planeta. Não é do Brasil, não é da região amazônica, não é só do Brasil, é do planeta. As interações da floresta com os outros elementos, o rio, as interações do rio Amazonas, a produção dos rios voadores, a umidade que a floresta produz, isso não tem impacto. Se isso for desequilibrado a um ponto de não retorno, o impacto não é só para o Brasil, né? E a gente já vê impactos com as nuvens de poeira lá no interior de São Paulo. Nossa, que coisa, né? Impressionante. Os sinais, Úrsula, já os sinais estão todos aí. É hora de sentar, discutir, com vontade de encontrar consensos, né, que é possível, e, então, trabalhar no sentido desse desenvolvimento sustentável, que parece um palavrão, mas é isso que a gente tem que decifrar e apontar soluções. Tina, vamos falar sobre esses consensos no momento de dissensos e no momento de polarizações. A tua coluna é uma coluna super lida, publicada em muitos jornais, publicada em jornais, inclusive, de circulação, grande circulação aqui no Pará, além da coluna no UOL também. E a grande reportagem, né, eu acho que foi uma reportagem que foi... Sempre foste uma jornalista muito respeitada, muito querida, né, e com uma credibilidade imensa.
pela tua história de vida, inclusive pela linha editorial também, que a gente percebe que tu sempre mantiveste, né? E não é fácil, porque a gente às vezes faz isso na unha, né? Segurar isso significa segurar isso na unha dentro das redações, embates internos com a própria equipe. Então, eu estou te dizendo isso porque a gente vê, quando olha a trajetória do jornalista, a gente entende pelo que ele passou para ele estar onde está, e das escolhas que fez. Tu acompanhaste o caso de Mariana. Bom, tem sido extremamente crítica, com não só declarações, mas com escolhas, com posturas, né? Assim, uma postura política muito vergonhosa desse presidente, tem sido muito firme em relação a isso, a essa crítica. Mas nós temos um modelo de desenvolvimento muito baseado em commodities de produtos primários. Estamos falando de soja, estamos falando de minério de ferro, que equilibra a balança comercial brasileira, que fazem superávit primário, que a gente consegue fazer alguma distribuição de renda. Tá, vamos lá. Quem olha num primeiro momento, assim, vê a foto, entende que, bom, essa é a vocação brasileira. Como é que a gente vai fazer isso diante do que aconteceu em Mariana, diante dessa imensa província mineral que nós temos aqui, dessa imensa capacidade que nós temos de abrigar no nosso território, por exemplo, a expansão da fronteira da soja, da pecuária, e ficar levantando a bandeira do floresta boa, floresta em pé, e, inclusive, é muito mais rentável para todo mundo. Sim. Como é que concilia esse mosaico aí de narrativas, de interesses, tu achas? Olha, eu vou mencionar 2 exemplos que você citou que são muito importantes, porque o peso que eles têm na balança comercial brasileira não pode ser ignorado, né? Mas você tem que... As práticas têm que mudar. Agronegócio, por exemplo. Existem boas práticas na agricultura que o Brasil já experimenta. Tem setores do agronegócio aqui no Brasil que já trabalham com essas boas práticas, que conservam melhor o solo, aproveitam melhor o solo, sem precisar abrir novas áreas, sem precisar derrubar novas áreas de cerrado, né? O agronegócio é basicamente cerrado, mas com uma entrada também na Amazônia. Está avançando, sem dúvida. Então, são práticas que evitam que você desmate. Eu já conversei, eu fiz há pouco tempo um trabalho, até interessante falar isso, porque eu tive que estudar isso, o cultivo da soja em regiões de cerrado. E conversei com muitos produtores rurais. E há produtores rurais que me disseram, você trabalhar com práticas sustentáveis, conservando nascentes, conservando biodiversidade... É melhor, né? Mais rentável. Mais rentável, exatamente. Mais rentável. Então, é uma questão, Úrsula, muitas vezes, de você mudar a chave, mudar uma mentalidade muito antiga, muito consolidada, né, de espremer a laranja, né, e deixar só o bagaço, entende? E deixar aquela terra maltratada, mal aproveitada. Então, assim, existem soluções tecnológicas, a Embrapa está aí para isso, entende? Que você pode fazer um agronegócio que respeite o meio ambiente e que se consiga esse ponto de equilíbrio. É fácil? Não é, mas é possível. Né? Já tem mecanismos, ferramentas e tecnologia. Exato. Existe tecnologia que é o caminho. Né? A ciência sempre aponta o caminho. Inclusive, existe crédito para isso. Financiamento. Sim, crédito disponível, financiamento. Agora, o produtor rural tem que querer. Né? Você tem que virar a chave daquele lucro imediato, né? Abrir mão disso para pensar mais no longo prazo, pensar que o investimento nessas boas práticas, isso talvez vai demandar dele um investimento num primeiro momento mais alto, mas isso vai se pagar muito rapidamente. E o mercado consumidor tem que cobrar. E o mercado externo está cobrando, né? Está cobrando, e quem não fizer quem não seguir práticas esse verdes, caminho, vamos lá. Entendeu? Se não tiver esse selo da sustentabilidade, vai chegar uma vai ficar hora, fora do jogo. Vai ficar fora, entende? Então, ele precisa entender isso, que a preservação é rentabilidade. Eu ouvi isso de vários me disseram isso. Mudei mesmo, entendi qual era o jogo e foi esse é o caminho mesmo. Na questão da mineração, a coisa é mais complicada, né? É uma indústria mais... Ela é predatória. Por natureza, é uma indústria predatória, né? A mineração vai lá, abre o buraco, extrai o minério, extrai e deixa aquele buraco lá. O Carlos Drummond de Andrade
teve ao longo da sua vida de poeta, de escritor, cronista, um embate com a Vale do Rio Doce pela mineração em Minas Gerais, que por si só conta a história da mineração. Eu li muito, inclusive, Drummond, quando eu escrevi o Tragédia em Mariana. Então, assim, é uma questão antiga. Agora, o que não dá, Úrsula, o que não dá para aceitar é não ter responsabilidade com as comunidades que vivem em torno dos complexos. É preciso, em primeiro lugar, a responsabilidade ambiental e social que muitas das mineradoras dizem ter. Isso não pode ser marketing, isso tem que ser ação concreta. O caso de Mariana, com 19 mortos em 2015, como o caso de Brumadinho, em 2019, com 272 mortos, as causas dessas duas tragédias são basicamente as mesmas. O lucro em detrimento do investimento em segurança das barragens é a raiz do problema desses dois casos. É não se preocupar com a vida das pessoas, das comunidades que moram em volta. Por quê? Você precisa investir em segurança. É a chaga aberta do capitalismo, É isso, né? é isso. É a chaga mais podre do capitalismo, né? Agora, além disso, de você... E isso é o mínimo que se espera, né, de uma indústria, dessa indústria da mineração. Responsabilidade ambiental e social. Agora, onde ela já está instalada, já há um passivo. O que você tem que fazer? Estabelecer algum tipo de compensação. Sim. Compensações, elas têm que fazer. Investir em florestas, né? Se naquela região onde ela atua não tem como, já está, dependendo do nível de degradação, como é que você faz? Recupera. É possível recuperar, né? Na maioria das vezes a gente consegue recuperar. A floresta você planta, ela revigora, regenera, ela nasce, né? ela, né? Tem muitos exemplos no Brasil que Sim. mostram isso, né? Mas, enfim, se naquela área não pode, numa outra área você pode fazer a compensação ambiental. Sim. Então, assim, o que eu digo é, Úrsula, soluções existem, agora você tem que querer fazer. Você tem que realmente se comprometer. Não dá para ser só publicidade, propaganda, marketing e relatório de sustentabilidade. O tal do balanço, né? O tal do balanço, né? Responsabilidade social e ambiental, faz uma açãozinha aqui, outra ali, bota no balanço. Olha, eu tenho responsabilidade social e ambiental. Não, isso precisa ser um compromisso de verdade. Por isso é tão importante, nas discussões ambientais, você tem que trazer as empresas. Não é só o poder público, não são só os governos, não são só as grandes lideranças ambientalistas e nem os cientistas, e só entre aspas, porque esse só é muita gente e é muito importante. Mas as empresas têm que virar essa chave. Se elas não virarem, não adianta você se comprometer na COP. A temperatura do planeta só pode aumentar tanto. É o máximo que o planeta pode tolerar. A gente só vai conseguir estabelecer limites para o aumento da temperatura no planeta se mudar a chave da economia baseada em combustíveis fósseis. Entendeu? Se não mudar... daqui Tina, a 30 anos a gente mas tá aí discutindo. quando a gente olha a geopolítica do petróleo no mundo, a gente vê que os golpes aconteceram em série, Sim. porque essa geopolítica estava sendo, né, as placas Com certeza. tectônicas estavam se mexendo. Opa, não mexe nisso aí. Com certeza. Tira esse presidente, tira essa presidenta, sai tirando para poder, Isso. né? Isso, não, então com a geopolítica certeza. do mundo são as 60 famílias, né, Tina, que e mandam. ainda gira em torno dos combustíveis fósseis. Ainda é o petróleo, né? Ainda é. Agora, essa chave tem que virar em algum momento. Não tem saída. Agora, Tina, para a gente encerrar, porque eu queria com certeza passar uma semana te entrevistando, mas deixa eu te falar. Para a gente encerrar, Tina, a gente fala de um componente que é o componente, vamos lá, dos grandes acordos globais, dos grandes painéis climáticos, painéis internacionais e científicos que demonstram para a gente o risco que a gente está correndo de chegar no ponto de não poder ter essa inflexão. Uma sociedade civil cada vez mais consciente e articulada, né, do ponto de vista do consumo, porque, afinal de contas, o que gera isso são produtos, né, o que gera esse modelo predatório de exploração do meio ambiente são produtos, e quem consome esses produtos somos nós, cada um de nós aqui. Então, de onde vem o celular, de onde vem esse copo, de onde vem esse plástico, quero saber, cadê a pegada, cadê o rastreamento, né, dessa produção e tal. Sim. Mas tem a questão política. E nós estamos, o Brasil, no olho do furacão, a Amazônia, o mundo inteiro olhando para nós, e nós caminhando para um retrocesso, ainda que estejamos muito
digamos, ativos, né, nessa observância dos movimentos políticos, não estamos silentes, mas vivemos numa democracia e é isso aí, é o presidente que temos. E foi eleito democraticamente. Né? E foi eleito democraticamente. Espero que parte do Brasil que não está, né, cega, né, e sem fazer nenhum tipo de crítica para o que está acontecendo, que pelo menos esses 30% entendam a responsabilidade que tem agora em 2022. Mas a gente vai para a COP. Nós vamos para a COP, com o Mourão dizendo as coisas que está dizendo, né, com o Bolsonaro fazendo o papelão que faz diariamente. Sim. E qual é o nosso... Eu acho que o papel do Brasil nessa COP vai ser, mais uma vez, frustrante, decepcionante, como tem sido a atuação do Brasil, né, sob o governo Bolsonaro em todos os fóruns internacionais. Basta a gente lembrar os pronunciamentos dele na ONU, né, sempre atacando os povos indígenas, né, atacou o Raoni na primeira vez, essa agora, na última participação, atacou novamente. E mente, né? Mente, falou que é o governo que mais protege a Amazônia, todo mundo sabe que é mentira. Acho que vamos ter mais uma participação decepcionante. Na COP, que teria a última COP, enfim, teve uma conferência agora, não lembro exatamente, mas que foi com a participação ainda do ex-chanceler, o Ernesto Araújo, Sim. e com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que são duas pessoas assim que, né, eu não vou nem perder tempo falando, porque abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Eu estava aqui puxando essa... abaixo da crítica. Agora temos outros dois ministros, mas a política de governo é a mesma. Então, por isso que eu não espero uma inflexão muito grande. Pode ser que tentem ali uma coisinha ou outra, mas não acredito numa inflexão muito grande, no sentido que tem que ser de fato, se comprometer com a preservação da Amazônia, né, nos esforços para que se chegue a um consenso viável e factível para delimitar, enfim, estabelecer um limite, né, de aumento de temperatura antes que o planeta, né, comece a dar sinais ainda mais terríveis do que vem pela frente, enfim. Porque, além de tudo, além da visão política extremamente equivocada, tem uma incompetência muito grande nesse governo. Esse governo não tem quadros preparados tecnicamente para lidar com assuntos dessa complexidade, né? Além de não ter boa vontade, não ter a visão, né? A visão do governo é simplesmente passar o correntão. Se dependesse única e exclusivamente do presidente Jair Bolsonaro, seria, né, aquela história do correntão que passa derrubando tudo na floresta, né, sem saber nem que espécie que está derrubando, enfim, que é a maneira mais brutal e violenta de se relacionar com uma floresta, com os recursos naturais de uma maneira geral. Então, realmente, eu não tenho expectativa nenhuma, acho que vai ser decepcionante. Agora, a pressão dos governos, dos outros governos, né, sobretudo os Estados Unidos, já deram mostras, né, o Biden já deu mostras de que vai continuar pressionando. E isso, Úrsula, é o seguinte, até as eleições do ano que vem, a gente vai ter que conviver com essa situação, entendeu? Acho que os governos importantes que estão preocupados com esse assunto, como França, Estados Unidos, em que pesem também, eu acho que a gente também tem que ver os governos estrangeiros com senso crítico, claro, né? Eu não estou dizendo que eles têm a melhor visão, não é isso, mas eles pelo menos estão atentos, né, para a necessidade da preservação e da questão climática. Mas, enfim, eu acho que os próprios governos, eu acho que em relação ao Brasil, está todo mundo meio que, sabe, olha, vamos esperar no que vem, vai ter eleição, mudar, ver um presidente, que seja eleito um presidente que pelo menos, né, seja civilizado, dê para conversar, né, dê para fazer algum tipo, ter uma expectativa de construção de consensos, que é a palavra-chave. A gente, né, no começo você falou, a polarização, a radicalidade, ninguém quer isso. Todo mundo quer um país normal, em que a gente possa sentar e conversar com as pessoas e divergir sem se agredir, né? E os países, os governos também querem isso. E é só dessa forma que a gente vai chegar a um consenso na questão climática, né? Então não adianta ficar apontando culpados, mas você, europeu, já derrubou sua floresta, por que eu não posso derrubar? Essa discussão está superada. Sabe? Se você for por aí, você não consegue fazer nada. Então, vamos sentar e ver o que cada um pode, realmente é capaz de fazer
para a gente construir alguma coisa que, de fato, a gente possa deixar para as próximas gerações. Eu acho lindo, eu sempre gosto de mencionar, quando a gente discute esse assunto, o exemplo da Greta Thunberg, na Suécia. É hoje uma das maiores lideranças nesse assunto do clima, uma menina que tem, acho que agora completou 18 anos, porque é uma questão, se a gente não conseguir fazer nada, Úrsula, o que a gente vai deixar para esses jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu penso nisso, eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero que meu filho, meu neto, sei lá quem, um dia chegue e olhe para trás e diga assim, mas vem cá, o que vocês fizeram? Né? Quando eu estiver, sei lá, com 80, 90 anos, se eu ainda estiver viva, o que vocês fizeram para evitar essa catástrofe? Eu quero ter a consciência tranquila de dizer, olha, eu fiz o possível, né? Da minha parte eu fiz o possível. Agora, não adianta o meu esforço individual, o seu. Esse é um esforço coletivo gigantesco. Sabe, depois da Covid, o maior desafio que nós temos é o equilíbrio climático, é restabelecer algum nível de equilíbrio climático. A Covid parou tudo, a gente tinha que cuidar da Covid. Tem vacina, a gente está, né, voltando ao normal, aos poucos, do jeito que dá. Agora, inclusive porque saúde e meio ambiente andam juntos. Não se sabe exatamente a origem do vírus da Covid, mas sabe-se, vários cientistas associam o vírus da Covid a um desequilíbrio climático. Então, as coisas estão juntas. Ou a gente entende isso, ou a gente entende que estamos todos no mesmo barco, né, ou a gente não vai ser capaz, né, como raça humana, né, de resolver esse problema. É o que eu até outro dia mencionei isso. Não adianta, não tem lugar numa espaçonave para a gente se mudar para a Lua, né? Nem para os ricos, não tem. Então, ricos, pobres, remediados, todos, vamos tentar e vamos enfrentar esse problema. Tem saída, agora tem que querer. Égua, Tina. Aulão. Seguinte, a gente vai pegar esse pedaço e vai viralizar aí pra você entender do que se trata. Você negacionista, amigo, negacionista. Tá em tempo de você auxiliar seu filho, sua filha, sua neta, seu neto, porque é tudo a mesma casa comum, é que nem lixo. Não, eu vou jogar lá fora, não tem lá fora não, querido. Quando chove, entra na casa, na sua. Você que botou lá fora. É que nem a terra, não tem lá fora, é tudo dentro, é tudo a casa da gente. Tina, que alegria essa conversa, embora assuntos tão densos, importantes, alertas máximos, sirene acesa. Mas é isso, é o papel da gente também. Beijo no teu coração. Volta muito, volta sempre. Nossa, muito Fica sempre. muito, fica mais. Obrigada, Úrsula. Foi uma alegria imensa. Eu quero te dizer que eu admiro o teu trabalho como secretária da Cultura. Muito sucesso sempre. Axé, assim seja. Gente, nós estamos no Outubro Rosa falando muito, né? O Brasil inteiro falando sobre essa campanha de prevenção ao câncer de mama. Que bom que é uma campanha que tem já esse impacto, essa articulação, uma conscientização muito grande das mulheres, embora ainda tenhamos um número assim, estarrecedor de casos de câncer de mama, principalmente por conta da dificuldade em acesso à mamografia. Mas, de todo modo, o autoexame, né? Falar sobre isso já faz parte de um calendário consolidado no Brasil. E nesse Outubro Rosa, a gente pouco fala sobre uma outra questão que é muito, muito grave e que pode causar não só impactos sociais, psicológicos, de acesso ao estudo, de condições de vida, né? Por exemplo, no caso da coabitação, quando você tem 2, 3 famílias na mesma casa, numa circunstância de extrema pobreza, que é a gravidez na adolescência. Tá, gente, não é uma doença, mas nós estamos falando de um problema social que pode causar um adoecimento psíquico, psicológico e sim do corpo, quando não tratado de uma maneira séria. Eu vou conversar agora com a doutora Luciana Monteiro, que é ginecologista e obstetra e que atende num projeto muito bonito de telemedicina chamado Saúde das Manas, que está muito focado no atendimento de mulheres no arquipélago do Marajó, que é onde a gente tem uma concentração, infelizmente, de baixíssimo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Progresso Social, e ainda uma exploração sexual muito grave de crianças e adolescentes, que acaba derivando também em casos de gravidez na adolescência. Doutora Luciana, infelizmente, nesse momento em que o Brasil retrocede com essa pauta dos costumes, que atravessa uma pauta da saúde pública de uma maneira muito grave,
a gente já poderia estar, assim, 5 casas lá na frente, falando sobre os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e de meninas, né? E falando e tendo um comportamento mais responsável com a questão da educação sexual. Falar sobre isso nas escolas, falar sobre isso nas famílias. Eu queria entender como trabalha esse projeto e, assim, a gravidade do que a gente enfrenta hoje no Pará em relação à gravidez na adolescência. Que bom que você está aqui conosco. Obrigada, Seja bem-vinda. Úrsula. É um prazer estar aqui. Então, o projeto ele visa exatamente isso, o acesso, a acessibilidade a essas menores, a essas adolescentes, mas a mulher como um todo, no Marajó. Por quê? Porque elas podem ter um atendimento com um ginecologista, com um especialista, que até pouco tempo não tinha, né? No máximo era um enfermeiro ou um médico geral, onde ela também não se sente tão à vontade. Então, a partir do momento que ela se sente a necessidade, ela vai a uma unidade básica de saúde e pede ou solicita o atendimento, né? No caso das adolescentes, eles a direcionam. Então, eles vão fazer um cadastro para o atendimento na telemedicina. E aí a gente atende através da internet. Entendi. Vocês estão lá, as jovens estão, por exemplo, num posto de saúde, e aí elas fazem uma espécie de uma consulta pela internet, é isso, com esse... Doutora, a gente tem casos muito graves, por exemplo, de bebês prematuros, de gravidez de risco, às vezes por falta de um ácido fólico, né? Essa adolescente não fez um pré-natal correto, não tomou um ácido fólico e lá vai ter uma situação de gravidez extremamente mal acompanhada, ruim, né, arriscada. O bebê nasce cheio de probleminhas, assim, porque a gente não cuidou lá, né? Então, é exatamente isso. A gente faz, inclusive, o pré-natal, né, o pré-natal de baixo risco, onde a gente solicita os mesmos exames da rotina de pré-natal, que é solicitado nos postos aqui da cidade, que são solicitados mesmo nos consultórios particulares. A gente também orienta que essas pacientes façam. E a gente avalia esses resultados e faz a suplementação das vitaminas, incluindo o ácido fólico, que é de extrema importância, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, porque ele previne, sobretudo, malformações do tubo neural desses bebês. Doutora, vamos falar sobre direitos sexuais e reprodutivos das nossas meninas, que, assim, virou tabu de novo nesse momento meio idade média, que parece que a gente... Daqui a pouco vão querer queimar a gente na fogueira de novo, hein? Mas, assim, como a gente introduz esse assunto de uma maneira responsável, descontaminado do preconceito? Eu acho que isso que você falou é o que eu penso também, né? De repente se criou um tabu de algo que querem voltar atrás, parar, frear a evolução. Você não vai frear os desejos, né? A adolescência é um turbilhão de hormônios, um turbilhão de mudanças, tanto na adolescente quanto no adolescente. Então, essas crianças, elas têm que ser orientadas nas escolas. Meninas e meninos, exato, né? Porque ninguém faz nada sozinho, exatamente, né? Porque tem que ser responsável, a responsabilidade do casal. Partilhada. Então, nas escolas, você tem que ter essa orientação, chamar também os pais, os responsáveis, para que não criem amarras, né? Não criem tabus. Pelo contrário, oriente, leve seu filho no posto de saúde, leve sua filha no ginecologista. Para quê? Porque a gente tem disponibilidade. O projeto também ele permite isso. Acesso ao preservativo, acesso aos anticoncepcionais, orientações contra os métodos que não sejam hormonais, mas que podem evitar uma gravidez não planejada. Então, ela pode levar os filhos, a filha nessa consulta e receber essa orientação e, assim, preservar essa adolescente de uma gravidez não planejada e todas as consequências que isso daí vai trazer para o futuro. Vamos falar dessas consequências. Nós estamos falando de meninas. Olha, 55 mil meninas em 2020 no estado do Pará, né? Meninas e jovens, nós estamos falando entre 10 e 19 anos. Atenção, eu vou repetir. 55 mil meninas entre 10 e 19 anos ficaram grávidas no estado do Pará em 2020. Veja, se fica grávida com 12 anos, o risco de ficar grávida novamente com 14, de ficar grávida novamente com 16, de ficar grávida novamente com 18. Imagina uma jovem com 4 filhos
que não conseguiu concluir o ensino médio, que vive numa situação de pobreza, que esta família é uma família que se agrega a uma outra estrutura familiar que já existe, que é a mãe, que muitas vezes mora com a avó. Então, o que você reproduz? Uma falta de oportunidades e, muitas vezes, uma pobreza extrema e profunda dentro desse território e dessa realidade, né? Isso não quer dizer que se a menina não quiser... Ela pode até querer ter filho aos 14, o que não é desejável, porque é um corpo em formação. Ela pode até querer, mas não é importante que isso seja um querer, que eu possa decidir e não que isso seja um acidente, ou porque eu não tive acesso ao anticoncepcional, à camisinha, ou porque não se falava sobre esse assunto na minha casa, ou porque eu não tinha direito à minha sexualidade, eu não posso transar, eu não posso viver a minha sexualidade aos 14, aos 15. Isso não significa que as pessoas... Não estou incentivando ninguém, tá, gente? Por favor. Isso precisa ser... É o momento dessa individualidade, desse ser humano também. Essa individualidade é sequestrada desta menina quando ela não fala sobre a sexualidade. Como é que são os depoimentos que você ouve, doutora? Então, muitas vezes elas, não é assim que eu quis mesmo, mas é isso que você vê, é uma perpetuação dessa pobreza que gera por falta de conhecimento. De repente, ela se vê naquela situação de que ela é adolescente, está cuidando dos irmãos, está cuidando dos sobrinhos, e de repente, culturalmente, ela acha que ela também tem que ter aquela independência, ela tem que ter a família dela, a casa dela. Então, saindo daquele ciclo, daquele ciclo, entendeu? É como se ela não entendesse, mas é pura falta de orientação mesmo, né? Porque você vê que se você conseguir superar isso daí, você consegue estudar, você consegue mais oportunidades futuras de emprego. Quando você tem uma criança, você meio que interrompe isso. Grande parte dessas crianças e adolescentes que ficam grávidas, elas acabam abandonando a escola por falta de oportunidade, por vergonha, né? Porque chega na escola, ela é discriminada, ela sofre bullying, ela não tem como amamentar o seu bebê, então tem que ter essas políticas também de uma maior acessibilidade para ela poder amamentar o seu bebê, já que a consequência já aconteceu mesmo. Olha como é o ciclo. E isso não é incomum de acontecer, esse exemplo que a doutora Luciana trouxe. Eu tenho, hipoteticamente, 14 anos, 13 para 14 anos. Eu cuido de 3 irmãos. Um tem 10, o outro tem 7, o outro tem 5. Ah, mas eu não quero mais passar, lavar, cozinhar, então eu vou sair de casa, vou ter meu filho para ter minha família. Veja, essa escadinha de filhos já foi uma mãe, ou seja, a mãe dessa adolescente, que também não teve acesso e que teve vários filhos, um atrás do outro. Essa filha mais velha acabou tomando esse lugar da mãe, porque essa mãe precisou sair para trabalhar para sustentar essa família, que ela não conseguiu fazer o controle de natalidade. Essa filha acabou vivendo uma situação precoce de cuidar dessa família. E aí ela reproduz o que essa mãe fez para sair da situação de cuidadora precoce. E ela vira uma outra cuidadora precoce para reproduzir isto e na sua filha. Quer dizer, é de uma crueldade com esse feminino, né? E com esse nosso direito sexual e reprodutivo. Úrsula, são ciclos que se repetem, né? Por quê? Porque a gente observa que são as populações de menor renda, né? São as populações de baixa renda, com menor acesso, com menor escolaridade e, sobretudo, a raça negra. Então, a gente continua a ver que é uma questão, sim, social e que não é de hoje, é uma questão cultural de séculos de Brasil. Olha, eu vou fazer uma colocação que ela tem um potencial de ser polêmica, tá? Mas eu quero respeitar aqui todas as crenças religiosas, todos as escalas de julgamento de valor em relação à questão da virgindade, de um casamento, que seja um casamento de pessoas que se guardam, que isso também é extremamente nobre, importante e valoroso, são as escolhas pessoais, né? As escolhas desta individualidade. Mas veja como a nossa sociedade é preconceituosa. Um garoto de 18 anos ou de 19 anos, ele tem a sua sexualidade estimulada, muitas vezes, para que ele tenha experiências. Esta menina, ela só pode ter uma vida sexual
mais autônoma e livre e respeitada pela sua família se ela casa. Ou seja, este corpo passa a ser deste homem. Quando eu institucionalizo esta relação, que este corpo passa a ser deste parceiro, por meio deste casamento, esta vida sexual é permitida. Já este rapaz não precisa desta chancela casamento, porque o corpo dele não pertence a uma mulher. Então, olha como a gente reproduz o preconceito, o machismo e o senso de posse deste rapaz, deste parceiro, sobre o corpo da sua parceira. Então, isso é uma virada de chave que é muito importante de nós fazermos, porque nós não estamos falando só aqui de valores em relação à questão da pauta dos costumes. Nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de direito de oportunidades, nós estamos falando de escolaridade, nós estamos falando de oportunidade de trabalho, nós estamos falando de uma sociedade, seja uma sociedade, inclusive, mais justa, social e economicamente mais justa, quando a gente está falando dessa autonomia, né? Doutora, como é que a gente pode ter acesso para conhecer esse projeto? Existe um Instagram, existe um site, para a gente entender como é que esse projeto ele pode ser reproduzido, inclusive, em outros municípios que ainda não estão tendo essa parceria, na medida em que vocês atendem cerca de 80 mil mulheres em idade reprodutiva e residentes no arquipélago do Marajó. Então, no site do COSENS Pará, eles sempre atualizam os programas, as ações do que se está fazendo no projeto de Saúde das Manas. Porque, na realidade, o Saúde das Manas, ele atende basicamente o Marajó, mas o projeto em si atende vários e vários municípios, inclusive os municípios próximos a Belém, para a gente ver a carência de profissional para atender essa população mais carente, né? Estrada, no Baixo Amazonas, Santarém, toda aquela região atendida pelo projeto. Então, o Saúde das Manas ele é focado no Marajó, mas o projeto do COSENS e da UNFPA ele é muito mais abrangente. Inclusive porque a gente tem uma situação de dificuldade de acesso a essa atenção básica, principalmente onde você tem uma população ribeirinha. Né? Então, estamos falando disso, estamos falando de Marajó, mas estamos falando também do Baixo Tocantins, estamos falando ali de Abaetetuba, estamos falando do Tapajós. Doutora, parabéns pela dedicação a esse projeto tão importante, por ter sido, digamos assim, o mote da gente ter trazido essa temática, que é uma temática absolutamente fundamental para nós, mulheres. Né? Nós estamos num momento de uma articulação muito forte da sociedade na discussão dos direitos das mulheres. E esse direito sexual e reprodutivo, ele está assim, no top 10 dos assuntos que dizem respeito a essa nossa autonomia e aos nossos direitos. Gratidão, querida. Obrigada. Abraço muito grande. Gente, você está ligado aqui no seu Conexão Úrsula Vidal. Esse Úrsula, não sei de onde eu tirei, porque a gente não fala assim, nosso R não é esse. No Conexão Úrsula Vidal. Aqui nas ondas da sua Rádio Clube e também no nosso canal do YouTube. Semana das Crianças. E que bom que muita gente celebrou nas redes sociais a criança que mora em nós, né? Que a gente escute mais essa criança com as verdades que a criança formula, com a pureza, com a alegria tão genuína das crianças. E essa alegria genuína, esse descobrir, né? essa esponja que a criança é para o mundo, ela também pode ser direcionada para um tipo de empreendedorismo social de impacto social. Porque é o seguinte, a criançada tem Instagram, a criançada tem canal no YouTube, e essa criançada está se construindo num mundo que está tateando novas formas de ser e de existir, inclusive nessa hiperconectividade. A gente vai conversar sobre isso com a Jana Borg, nossa queridona do quadro Ela Pode, dizendo o que a meninada pode, Jana, que não é empreendedorismo de negócios para crianças, mas de impacto dessa existência, dessa pequena, grande existência de uma criança no mundo, né, Jana? Exatamente, Úrsula. É pensando nisso, né, no impacto social que a gente pode compartilhar com as nossas gerações, com as futuras gerações.
O conhecimento empreendedor, ele não necessariamente está ligado a fazer um negócio e ganhar dinheiro com isso, mas também a você protagonizar mudanças. Porque a gente está passando por mudanças sociais e culturais no país, né, e no mundo, que vai fazer com que vários empregos deixem de existir. Daqui para 2040, não vai ter um monte de empregos que a gente está acostumado, que a gente percebe hoje que está aí no mercado. Gente, telemarketing, daqui a pouco inteligência artificial. Exatamente, já está, né? Você já tá fala rolando, com máquinas que imitam a voz humana. Então, assim, isso vai acontecer cada vez de forma mais recorrente. E como que a gente está preparando as futuras gerações? Os estudos mostram que o cérebro humano ele se desenvolve até um pouquinho antes de você entrar na vida adulta, na fase adulta. E aí, quais os conhecimentos que a gente está colocando na caixinha das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que eles se desenvolvam e estejam aptos, né, aos desafios do trabalho, do mercado futuro? Esses desafios, Úrsula, são habilidades como a comunicação, a liderança, habilidades cognitivas e sociais necessárias para você pensar numa pegada de soluções. Soluções que estão ligadas à sustentabilidade, que estão ligadas a empreender, que estão ligadas ao consumo consciente, à geração de produtos regionais, territoriais, de valorização das nossas riquezas. Quando eu estava montando essa pauta, eu lembrei de uma situação. Em 2017, eu fui para uma feira de empreendedorismo no México. E eu estava num centro de convenções lá, muito parecido com o nosso hangar. E durante o dia, eram vários adolescentes, jovens que estavam nessa feira. E lá tinham arenas de negócios, com jovens falando sobre os seus produtos. E aí eu vi uma galera, que era uma turminha assim, de 12 a 14 anos, e os jovens eles perguntavam assim para o professor: mas, professor, me diga qual o período que eu preciso para validar o protótipo da minha startup. E aí, lá no México, a cultura... Meu Deus! No México, a cultura é que eles se vestem igual aquelas chiquititas, sabe? Da televisão que a gente vê. Eles todos assim, vestidinhos, com aquela sainha colegial e falando isso. Prototipagem, startup, qual o prazo para validação disso? Naquela época, Úrsula, eu estava começando a empreender e eu tinha 32 anos. Então, aquelas nomenclaturas de inovação e de tecnologia que eu estava acessando com 32 anos de idade, e depois de ter ralado tanto em mercado de trabalho, ter vivido tanto, a molecada de 12 anos já estava com aquele vocabulário. Famoso, quando tu vem com milho, eu já estou voltando com a pipoca. Exatamente. E aí foi quando eu percebi o quanto de desafio a gente tinha no nosso país, no nosso estado, né? Para compor, na verdade, né? Conseguir fortalecer uma geração de empreendedores que vão estar ligados à inovação, que vão estar ligados à tecnologia e que precisam acessar esse conhecimento, porque o acesso ao conhecimento é um direito, né? Que tem que ser garantido para que a gente tenha condições, né? Habilidades intelectuais e cognitivas para desenvolver as nossas atividades, que são as atividades do futuro. Que o conhecimento é um direito, quer dizer, isso é uma área do conhecimento, né? Uma seara que se abre para novas percepções e formulações do eu no mundo, né? Exatamente. Assim, a gente falou aqui sobre, por exemplo, o direito sexual e reprodutivo de meninas e crianças, e jovens. Crianças, não, porque nem é desejável, evidentemente, que crianças tenham uma vida sexual, criança tem que brincar, tem que viver a infância. Mas de meninas e jovens, né? A partir de 12, 13 anos, que a gente sabe que muitas vezes já têm um desejo sexual e precisam entender como é que elas se organizam dentro da sua individualidade para evitar a gravidez da adolescência. E nós estamos falando também dessa dimensão simbólica, mas também muito fincada no meu cotidiano, que é o que eu posso produzir de conhecimento, o que eu posso produzir de artesanato, o que eu posso produzir de articulação dentro da minha escola, por exemplo, o que eu posso produzir de informação dentro de um pequeno jornal virtual que eu posso fazer no computador da escola, se eu estiver, por exemplo, numa pequena comunidade do Marajó. Né? Exatamente. E assim, é como a música do Arnaldo Antunes, né? Que criança não trabalha, criança dá trabalho. A gente não está estimulando o trabalho infantil, a gente está estimulando agentes transformadores que justamente buscam essa solução nos seus territórios, nos seus bairros. E junto com a nossa percepção, tem um projeto incrível que está disponível no site da Benfeitoria, na verdade, é um projeto que ainda está na fase de financiamento coletivo. É o Almanac Agitação Social.
assim como nós, são jovens do Rio de Janeiro que acessaram o empreendedorismo social tardiamente e perceberam o quanto que foi avassalador entender que o que eles faziam e o que eles buscavam e estavam atuando estava dentro do empreendedorismo social. E eles perceberam, poxa, como a gente acessou isso tardiamente, vamos tornar isso no almanaque, vamos produzir um projeto, vamos fazer com que pessoas acessem isso mais cedo. E aí eles estão produzindo um almanaque que se chama Agitação Social, onde eles trazem conhecimentos da administração, da pedagogia, conhecimentos criativos, com ludicidade, para crianças de 6 a 11 anos consigam desenvolver habilidades para se transformarem em agentes transformadores, geradores de soluções em seus territórios, que pode ser um bairro, que pode ser uma comunidade, um vilarejo, enfim, uma escola, na sua escola, no seu grupo ali de... eu tenho, por exemplo, a gente falou da Greta Thunberg, por exemplo, no início da entrevista, do programa, na entrevista com a Tina, com a Cristina Serra. E assim, como é que eu começo a trabalhar a temática... Não é trabalhar de trabalho, tá, gente? Mas eu quero falar sobre sustentabilidade. Eu acho muito bacana que eu, por exemplo, tenho uma comunidade de 20 famílias, uma comunidade ribeirinha em Portel. Essa criança tem 10 anos de idade, mas a gente vê que é uma criança comunicativa, ela curte ser uma liderança, ela curte desenvolver um trabalho assim de uma grande campanha, por exemplo. Gente, não vamos jogar lixo no rio. Gente, vamos juntar todo o plástico e tal. Essa criança tem uma aptidão e tem um desejo, e isso é muito bacana. E estimular isso não significa explorar essa criança. Significa oportunizar um talento, uma vocação, né? Exato. E pensando na perspectiva das crianças, hoje são as crianças que precisam garantir esse planeta em pé, né? As nossas árvores em pé, a sustentabilidade. Então, é um direito dessa futura geração conseguir acessar um ar puro, né? Então, hoje, a gente percebe também muitas crianças com a pegada da sustentabilidade, pensando no empreendedorismo. Por exemplo, como que eu posso fazer pulseiras de miçanga, vender essas pulseiras e transformar isso em recurso para eu apoiar determinado projeto? Isso é muito comum nas redes sociais, Úrsula. Então, assim, recentemente eu vi uma moça que ela tem uma pegada com projetos sociais voltados a pets, né, a animais. Ela não tem nenhum animalzinho em casa, porque mora numa casa pequena, mas apoia um projeto social que cuida de animais abandonados. Então, ela vende pulseiras de miçanga, transforma esse recurso em ração que ela doa para a instituição. Então, ela já está fazendo a transformação por algo que gera um desconforto para ela. E você percebe que é a criança que busca esse protagonismo e é estimulado com os pais. Então, é importante entender a criança quanto sujeito, né? Quanto sujeito de transformação e que pode realmente garantir a sustentabilidade, né? Começar a lutar pela sustentabilidade do nosso planeta, que as gerações passadas estão fazendo um horror, né? Estão deixando uma lição bem... Tomara que a gente aprenda com essa meninada mais jovem. Jana, para a gente encerrar, como é que a gente acessa o almanaque? Tá Na benfeitoria.com, ele está disponível. Benfeitoria.com, o site, exatamente. Né? Ele está, na verdade, na fase do financiamento coletivo. Então, a meta é que eles atinjam 15 mil para que eles consigam produzir 1.000 exemplares desse almanaque, né, Agitação Social. Já arrecadou 3.795. Mas o que é bacana? Entrar lá, Úrsula, entender toda a ideia do projeto, sabe? Quais são os pilares, o que motiva e o quanto que você pode trazer isso para a realidade do seu dia a dia. Já sei que a Aya vai estar, né? Quando começar a falar, já vai estar empreendendo, influenciando, dizendo assim, alô? É por aqui, vamos junto, todo mundo? Exatamente. E temos a nossa agenda do Ela Pode, que essa semana, no dia 20 de outubro, né, tá com a data agora, o lançamento da Usina da Paz, né, Úrsula? Lá no Icuí. Exatamente. Então, a gente vai estar lá, né, Estrada do Icuí sem número, na confluência ali com a Avenida Independência, pertinho do IFPA. Tá linda, tá linda, tá linda, Uzi Paz. Vai ter um teatro lindo lá. A Secult vai estar na responsa. E vocês estão lá fazendo um trabalho de qualificação com mulheres, exatamente. Né? A gente vai estar lá com o projeto, junto com outros projetos que envolvem a Sectet, né, que é a secretaria onde o Ela Pode estar sendo financiado, né? E a gente vai estar numa ação, Úrsula, de captura de mulheres interessadas nas próximas formações que vão acontecer nessa usina. Então, mulherada do Icuí e em torno, né, ali de Ananindeua, que quiser chegar na inauguração da usina, ou ela vai estar lá falando um pouquinho do projeto, vai ter o Bampará também, vão ter outros projetos da Sectet.
E a gente vai estar fazendo, na verdade, essa lista, né, de interessadas. Então, só procurar a gente. Vamos embora empreender, acessar crédito e vamos nos empoderar, porque a gente pode. Jana, gratidão, querida. Daqui a pouco a gente vai de Lia Sofia, encerrando aqui o nosso Conexão Úrsula Vidal desse sabadão. Não sai daí. Gente, fazia muito tempo, acho que uns 3 anos que eu tava tentando entrevistar a Lia Sofia, mas calhou, deu certo. Sabe por que isso? Porque essa pequena não para. Uma hora ela tá fazendo show, depois ela tá numa campanha de arrecadação de cestas básicas, linda, maravilhosa, apoiando o Sírio. Daqui a pouco ela tá gravando, daqui a pouco ela tá em São Paulo, depois ela volta pra São Paulo, depois ela vai fazer um programa de televisão. Que bom! Felicidade que deu, calhou, deu certo esse final de semana. A gente veio dessa música linda que Lia gravou com o Ney Matogrosso. A gente está falando de mulheres empoderadas nesse programa, né, de hoje. E Lia, enfim, essa semana a gente... Quer dizer, semana passada, mas parece que foi ontem, né? Porque a gente ainda estamos todos super abalados por essa perda do Tião. Tu estavas me falando que tu gravaste também uma música com o Tião ao violão, e que honra, né? Lia, assim, quem teve essa honra de conviver com ele, né? Que honra, que prazer estar aqui, né, para começar. Eu acho que a gente já tinha conseguido conversar, mas por telefone, assim, rapidinho. Não valeu. Não valeu. E, cara, que alegria poder estar presencialmente aqui, né? Agora, recentemente, em Belém, eu fiz meu primeiro show com o público presencial também. Foi no SESI. Foi no SESI, Teatro do SESI, para arrecadar cestas, que é lindo, né? E é lindo, a equipe é maravilhosa, recebe a gente com muito carinho, muito profissionais. E foi uma noite muito especial, casa cheia, dentro do limite permitido, sim, claro, com todos os protocolos, cuidados e tudo. Mas foi uma noite de muita emoção, né? Até porque o show foi na terça-feira e no sábado que antecedeu, nós perdemos Tião, né? Nosso Sebastião Tapajós se despediu e estávamos todos muito comovidos no palco, assim, os músicos que todos trabalharam com ele, né? Enfim, nós tivemos essa honra e essa experiência de conviver com esse gênio, né? E eu falo assim, era um gigante gentil, muito, né? Assim, de delicadeza. Eu tenho um vídeo dele falando de mim, assim, eu agradecendo a participação dele, gravou o violão. Eu lembro, tu postaste, tão bonito. Então, gravou o violão nessa música que eu quero fazer para vocês aqui. E aí eu agradeço ele tudo, ele diz assim, imagina, a honra é minha de ser seu amigo. O meu coração, né, ficou pequenininho, né, assim, porque era um gigante, assim, gentil demais. E eu tive a honra e o prazer de tê-lo, sim, trabalhar junto com ele e fazer shows juntos, né? Enfim, só quem esteve de perto mesmo sabe o tamanho desse homem, assim, como pessoa e como artista, né? Lia, tem tanta coisa de trabalho pra gente falar, mas vamos fazer, então, esse interregno pra ouvir essa música que tu gravaste com o Tião. Vamos lá. Não me provoca, eu sou filha da floresta, e se o vento me sopra, eu faço pororoca. Não me provoca, ai, 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 ai. Eu sou filha da floresta, e se o vento me sopra, eu faço pororoca. Quando o vento me chama, eu balanço a floresta. Sou rainha, a lua me guia, o tambor me atiça. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia. Eu me chamo Amazônia. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia. Eu me chamo Amazônia. Não me provoca. Olha, não posso nem dizer cantando cada vez melhor, porque desde que eu conheço a Lia, ela já é esse gigante, né? Com essa potência vocal, essa afinação incrível. Vocês podem além dessa ouvir musicalidade. Essa música está em todas as plataformas digitais. O nome dela é Eu Me Chamo Amazônia, uma composição minha, que é um marabaixo também, que eu fiz em homenagem também à minha cidade da infância, né, Macapá,
que é a terra do Marabá, estado do Amapá. E tem o violão lindíssimo do Sebastião Tapajós, que vocês vão poder conferir lá. Uma grande honra para mim. Agora, Lia, bom, que Sabá receba assim, esse carinho teu e esse carinho nosso, porque realmente está todo mundo muito comovido com essa partida do Tião, mas eu acredito que todos nós muito empenhados também em fazer com que esse legado chegue fortemente para as próximas gerações, para o mundo todo. Agora, Lia, vamos falar dos teus projetos recentes. Tu lançaste, e eu fiquei muito encantada não só com a musicalidade, porque a tua música é muito forte e vocês trabalham, né? Tu e a Thaisa têm um trabalho muito bacana. É um casamento que é um casamento de trabalho também, né? De amor também, e é de trabalho também, né? E vocês fizeram um trabalho visual de arte gráfica muito bonito. E que chama muita atenção, porque hoje a gente precisa, além de uma música gostosa, a gente precisa atrair também nas redes sociais, precisa chamar atenção, você precisa pegar pelo pé e dizer, caramba, que incrível. Total. Vamos falar desse caramba, que incrível, desse trabalho mais recente, que tem essa pegada, que é uma Eletrocarimbó. Eletrocarimbó. Exatamente, que eu tive o apoio, né, da Lei Aldir Blanc, um trabalho belíssimo, feito a toda a distância, né? Eu trabalhei com um DJ em Salvador, gravei um monte de coisa em casa, em São Paulo, guitarras, contrabaixo, samples, e aí fomos trocando assim coisas. Mandei coisas para cá, para Belém, para os meninos gravarem percussão, guitarra, e assim foi, tudo feito à distância. Ficou um trabalho incrível, delicioso, com uma batida gostosa, misturando essa coisa da batida do DJ com as percussões, as guitarras, né, do carimbó, e saiu o Eletrocarimbó. E eu tive a participação nessa coisa gráfica, né, do Cambô, que é um artista aqui da terra, um artista gráfico incrível. O Luan, que é incrível, Luan, né? Exatamente. E é um trabalho que tem 8 clipes, no caso, 8 pequenos clipes, né, com imagens dele, que estão no meu canal no YouTube, é só ir lá conferir, galera. E tá tudo nas plataformas digitais, as músicas. Regravei Sim, A Pureza, um grande sucesso, já colocando essa batida eletrônica. Que legal. Fiz um remix de Ai Menina, que eu nunca tinha feito. Tem Carimbó Caboclo, então fiz parceria com Jana. É pra dançar, né, pra mana? dançar, é uma explosão, assim, o disco todo é uma explosão. E fiz uma parceria também com um amigo meu, Matheus Becá, do Rio de Janeiro, um grande compositor. Enfim, tem um monte de coisa bacana para ouvir ali, eu acho que é só buscar. Lia Sofia, Eletrocarimbó, que tá por aí, minha gente. Lia, facilitou bastante. Eu digo, a pandemia fez muita gente mergulhar nessa reinvenção, mas eu digo, hoje você consegue produzir muita coisa de dentro de casa, as ferramentas estão aí, as parcerias são mais possíveis, ou seja, a profusão criativa, ela está com os caminhos mais abertos também. Mas né, também Lia? essa foi acho que muita gente se reinventou e se descobriu muitos caminhos durante a pandemia, né? Que a princípio foi extremamente assustador. Para mim, quando terminou o carnaval de 2020, que eu estava trabalhando pra caramba, assim, fiz um monte de show, inclusive com um bloco carimbolando, que saiu no centro de São Paulo, né? Um bloco só com música, só carimbó, merengue, lambada, tudo de música do norte, foi um sucesso. E comecei a fazer um monte de outros shows. Em março, tudo fechou, pandemia. Foi extremamente assustador, né? Assim, a gente não sabia agora o que vai ser, como é que a gente vai fazer, como vai se virar. Tantos projetos engatados, coisas para gravar, clipes e disco e música para lançar e tudo. Como seria aquilo? E assim como eu, acho que todo mundo foi descobrindo isso no meio do caminho, né? Inclusive essa coisa de gravar à distância, assim, é mais difícil, tudo fica mais lento, coisas que seriam resolvidas no estúdio. Ah, não, troca essa nota por essa outra, muda essa batida por aquela, rapidinho, assim, coisas de minutos. A gente levava 1 dia, 2 dias, até que a comunicação funcionasse, a coisa fosse entendida. Desse química, né? Exatamente, fosse entendida. Mas eu acho que esse é um caminho sem volta, assim. Eu acho que a gente vai começar a trabalhar muito mais, assim, à distância. E as redes, né? As redes vão se conectar, exatamente, né? Exatamente. E economizar muita coisa também, eu acho assim, em termos de grana. Pessoas que a gente traria, não traz mais não, grava aí mesmo, a gente vai se comunicando, é isso, entendeu? E as coisas das lives também, eu acho que é um caminho sem volta e que bom, né? Porque isso democratiza também o acesso. O acesso, né? Total. Porque a gente fica sempre sonhando, eu quero ir numa TV, eu quero ir no céu. Não, eu tenho a minha própria TV, eu tenho meu próprio canal.
canal e eu posso criar o meu nicho, né, o meu público, e estar sempre fomentando ali o meu público e não deixando ele sozinho. Foi o que eu fiz durante a pandemia. Aliás, eu trabalhei pra caramba, criando mesmo. Foi um período assim de não viajar, de ficar em casa. Então, você tem muito tempo e eu compus muita coisa, tem muita coisa ainda para ser lançada, né? Trabalhos novos e para ser gravado e tudo, coisas que eu gravei em casa também para lançar, enfim, tem um monte de coisa. Mas agora aí. também é um pouco de palco, porque a gente gosta, né? Nem me fala, morrendo de saudade, morrendo de saudade. Foi um chororô só reencontrar o público presencial agora. E estou com outras datas aqui em Belém mesmo, já marcadas para outros shows, e eu estou muito feliz, né? Claro, todo mundo vacinado, todos os lugares estão exigindo isso, né? O cartão de vacinação e todos os protocolos, e é isso, para a gente poder começar a se amar um pouco mais pertinho, né? Lia, tu és uma artista muito querida, assim. Eu digo que a gente tem gente que está na estrada há muito tempo, que tem sucessos que são cantados por todos nós, que, assim, vamos lá, 30 anos, né, 20... Mas, assim, tu és uma artista que, vamos lá, de uns 10 anos para cá, com uma carreira muito consolidada, mas que todo mundo te conhece, todo mundo canta teus sucessos, todo mundo canta tuas músicas, todo mundo te acompanha na Tomara. TV. É muito impressionante, assim, como cola na gente, assim, cola no querer da gente, na autoestima da gente. Tipo assim, isso é meu, isso sou eu, o que ela canta sou eu, ela quando gira essa saia sou eu, entendeu? Maravilha. Tem uma coisa forte, assim, muito gostosa. Sabe que essa é uma bandeira que eu agarrei, assim, para mim. Meus primeiros discos, eu acho que eu ainda pensava nessa coisa, assim, de me identificar com artistas de fora, né? A gente tinha um pouco isso, eu acho, que mais antigo, um pouco, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, sei lá, a gente tinha um pouco isso, assim, né? Ficar muito ligado na música de fora, na música pop, na sonoridade de fora. A gente talvez não sabia exatamente como fazer essa mistura, né? Essa comunicação, né? Do que é nosso com o que é de fora, com o que é universal e o que é regional, né? Como a gente ter esse diálogo. E é um processo de aprendizado, na verdade, para mim até hoje, e acho para muitos artistas aqui. A gente vê que as pessoas estão falando mais das nossas coisas com o nosso sotaque. Os artistas aqui têm a nossa marca, mas ainda assim são super modernos, são super atuais, contemporâneos, têm uma linguagem universal também, né? E aí a minha música vai por aí, assim, por esse caminho. Essa é uma bandeira minha, assim, de estar levando a nossa cultura, a nossa saia rodada, as nossas cores, os nossos batuques, né, para fora daqui e também para dentro daqui, né? Olha, eu quero dar uma sugestão. Tem que criar uma marca de vestidos, Lia Sofia. Porque todo mundo quer aquelas saias, aqueles vestidos maravilhosos. Quer, por favor, providenciar? Olha, já rolou essa ideia, por viu? Por favor, meu bem, já tá passada da hora, minha filha. Já rolou essa ideia das saias, porque tem gente que me pede, Lia, sabe? a gente quer todos os seus figurinos, minha filha. E muita coisa a gente manda fazer mesmo. É uma costureira muito boa, que trabalha com a gente. A gente vai atrás de um tecido legal, de uma estampa bacana. Mas é o que eu te digo o seguinte, fazer. é a tua cara, entendeu? A gente não quer assim, cria uma coleção. Não, eu quero a coleção da Lia, eu quero as roupas da Lia, aquilo que ela veste no palco, eu quero aquela saia, aquele vestido. E faz essa coleção cápsula, minha filha, que todos nós vamos querer. Porque a gente ama, porque tem a ver com esse jeito dela, esvoaçante, colorido, gostoso, charmoso e tal. E que a gente quer ser isso. Queremos todas ser Lia Sofia, minha filha. Anotou, Thaísa? Por Pronto, favor, Thaís, pra ontem, meu bem. Aliás, eu preciso falar da Thaís, assim, que é minha companheira, minha esposa, e é uma das pessoas que mais me encoraja nesse trabalho. É uma mulher extremamente criativa. A ideia do Eletrocarimbó, inclusive, foi dela. Que legal. Né, durante a pandemia. Lia, vamos fazer um disco assim, que a gente sempre fala, vamos eletrificar mais, vamos deixar mais nervoso esse carimbó, né, e tal. E aí vamos chamar um DJ e tudo, e aí pensamos nesse projeto, saiu. E, então, é uma mulher que está sempre me enchendo de ideias e me incentivando para frente. Inclusive, uma das mais recentes foi a minha música mais nova, lançada, que é Não Vou Pedir Licença. Vambora, minha filha, por favor. Que eu gravei com a Zélia Duncan, né? Que delícia! Participação da sim. Zélia. E é uma música que fala exatamente sobre isso, assim, de não vou pedir licença para existir, não vou pedir licença para amar, né? Eu quero ser eu do jeito que sou, né? Especialmente falando dessa coisa
da comunidade LGBTQIA+, né, da qual a gente faz parte, eu e Thaisa, e acho que esse é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais, né, e levantar essa bandeira. Muitas mulheres trans são mortas no Brasil, travestis, e a gente está vivendo esse momento tão louco no mundo, né, na verdade, não só no Brasil, mas no Brasil especialmente. Então, assim, eu tenho levantado essa bandeira e, claro, chamei Zélia Duncan, que também é uma voz extremamente importante nesse movimento, né, nessa comunidade, e ficou uma música muito linda, muito forte. Eu quero convidar todo mundo para ouvir, não vou pedir licença. Vambora, meu bem, não peça licença. Você pode entrar. Tem clipe? Tem clipe. Tá no canal do YouTube já. Meu canal no YouTube, com Zélia Duncan. É um clipe de bastidores. Essa música eu compus para um filme que vai sair em breve, que se chama... vamos lá, Assim Como Há... Sempre Nos Levantaremos. É um documentário? É um documentário que fala, na verdade, quando foi a eleição em 2018, deste que não é o meu presidente. E aí muitas mulheres lésbicas, trans, começaram a casar, começaram a correr atrás de documentação de nome e tudo, com medo de que alguma coisa pudesse ser mudada, né, nas leis e nos direitos já conquistados, exatamente. E aí ela vai e acompanha a trajetória dessas mulheres, esse momento de muito temor e tal, de agonia. E mulheres fazendo nome social, né, e tudo, e resolvendo papeladas. E esse documentário é fortíssimo, eu já assisti, está pronto para ser lançado, deve ser lançado até o final do ano. E aí eu compus essa música especialmente para o documentário, e ficou muito forte, assim, é um doc muito lindo. E, enfim, durante a pandemia foi isso, assim, fazendo trilha para filme, fiz trilha para um filme que vai sair até que a noite acabar, antes da noite acabar, do diretor Caco Souza, que vai sair, é um suspense nacional, assim, e eu fiz toda a música do filme, 2 horas. E fiz para um documentário também chamado Alípio, que já foi lançado, já é um documentário premiado, inclusive. A música toda, a trilha do filme toda é minha também. Então, assim, eu trabalhei bastante durante a pandemia, um monte de coisa legal. Que bom, surgiu. Lia. E além de tudo, ela ainda se dedica... assim, de corpo, alma e coração, a fazer uma campanha linda de arrecadação de cestas básicas. Linda a tua participação. Saudade do nosso querido Epaminondas. Você e ele, sempre super juntos, né? Nessa campanha solidária. Lia, que bom, mana, que tu tens um sol no peito. E eu preciso dizer que essa campanha é uma campanha da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 8ª Região. Encabeçada pela doutora Zuíla Dutra e pela Vanilza Malcher. Isso. 2 mulheres incríveis. Então, aí, desde 2015, eu estou junto com elas nesse trabalho. Essa campanha vai até o dia 23 de outubro. Se você ainda não doou, faça uma doação de uma cesta básica. Você pode levar lá na escola, deixar lá na escola Salesiano do Trabalho, que eles vão receber. E é só você dizer que é para a campanha do TRT, que eles já sabem do que se trata. A gente precisa dar as mãos, né, mana? Não tem jeito. A gente precisa fazer alguma coisa. Ou a gente se abraça, ou a gente se abraça. É isso. Então, meu bem, não peça licença para ser feliz. Faça a gente feliz. Eu não vou pedir licença para existir. Eu não quero sua bênção para sentir. Eu não vou pedir licença para amar. Se tentarem me calar, eu vou lutar. Sabe da minha alma sou eu. Ninguém me dirá quem amar, ninguém me dirá como ser. Quem sabe do meu corpo sou eu. Quem sabe da minha alma sou eu. Ninguém me dirá quem amar, ninguém me dirá como ser. Eu não cheguei agora, estou aqui firme e forte. Minha vida não depende da sorte. Eu não cheguei agora, estou aqui firme e forte. Minha vida não depende da sorte. Eu não cheguei agora, estou aqui firme e forte. Minha vida não depende da sorte.
Sofia, volta mais vezes. Com prazer. Por favor, da próxima vez, com tudo, todo o pacote, vestidos, entendeu? A coleção cápsula, com tudo maravilhoso. Beleza. Agora é o seguinte, na dúvida, na saudade, vai lá no canal do YouTube da Lia, que tem tudo pra você. Exatamente, exatamente. Obrigada pelo espaço sempre, mana. Muita Beijo luz no coração. pra gente. Beijo, Thaísa. Beijo, beijo, beijo. Conexão de hoje fica por aqui. A gente se encontra no sábado que vem, terminando nesse astral maravilhoso. Um excelente final de semana pra você. Valeu!